No início dos anos 50, uma das principais formas de entretenimento se encontrava em lugares como esses. Diversas pessoas se reuniam para jogar em máquinas de fliperama, e um dos jogos mais populares era o pinball. Nele, o objetivo era marcar a máxima quantidade de pontos mexendo em algumas alavancas mecânicas para acertar uma bola metálica, e quando o jogador não acertava, tínhamos essa tela. Essa foi a primeira vez que a palavra Game Over foi usada para indicar uma derrota em algum jogo. Durante a época dos arcades, o Game Over foi usado como uma ferramenta de controle financeiro, já que todas as máquinas precisavam que os jogadores depositassem um token para poder jogar novamente as partidas. Sendo assim, o Game Over tinha uma única função: fazer com que você gastasse mais dinheiro. Porém, alguns anos depois, isso começou a mudar. Entre 1972 e 1983, o mundo viu o nascimento da primeira geração de videogames, e a partir daí, a ideia de televisões interativas começou a se tornar cada vez mais popular, e mais pessoas começavam a jogar dentro de suas casas, e com o passar dos tempos, menos e menos pessoas se deslocavam para os arcades, e também o Game Over começou a se transformar. Em 1977, o Atari 2600 foi lançado nos Estados Unidos, e com ele uma nova leva de jogos começou a aparecer no mercado. Pac-Man, Asteroids e Space Invaders foram alguns dos jogos novos que começaram a popularizar o mercado. E com novos jogos também vieram novas telas de Game Over. Você pode nunca ter jogado, mas os jogos de Atari e outros consoles da época eram bem difíceis, muito difíceis. Nishikado Tomohiro, um designer japonês da empresa Taito, teve a ideia de desenvolver um jogo em que os jogadores devem atirar em aliens que estão invadindo a Terra. Parece simples, porém há um segredo. Cada leva de aliens acelera conforme o jogo avança, permitindo assim que a curva de dificuldade do jogo se torne cada vez mais e mais complicada. E com essa dificuldade vem uma nova função para o Game Over. O que se tratava antes de uma mera ferramenta financeira, agora se tratava de algo a mais. Se tratava de um desafio. Porém, em 1983, uma sombra negra se alastrou pela indústria dos videogames. Devido a uma saturação de vários consoles de videogame da segunda geração, uma série de más decisões vindas da empresa Atari, junto com a criação de computadores pessoais, levou ao mercado dos videogames a entrar em uma enorme recessão. O mercado teve uma perca de até 28 bilhões de dólares, o que hoje, com a inflação, iria equivaler a um total de 67,2 bilhões de dólares perdidos. Centenas de empresas faliram. O impacto foi tão grande que a Atari teve que enterrar vários cartuchos que estavam em estoque, e assim a era dos Game Overs começava a mudar mais uma vez. Porém, uma luz no túnel surgia. Enquanto o caos dominava o mercado americano, no Japão, em 1983, uma empresa chamada Nintendo lançava o Famicom, ou Nintendinho, e o início da era 8 bits começava. Em 1985, Super Mario Bros. Foi lançado, se tornando um dos jogos mais vendidos da história. Super Mario modificou completamente o significado de um Game Over. Agora não se tratava apenas em conquistar um desafio, agora se tratava em proteger um personagem. Mario não se tratava apenas em explodir aliens aleatórios ou atirar em asteroides, mas sim em salvar a princesa de um monstro inimigo. Mario não nos fez só concentrar nos desafios, mas sim nos significados. Agora, Game Over se tratava em proteger seus personagens favoritos. Com o surgimento de cada vez mais jogos complexos como The Legend of Zelda e também com a possibilidade de salvarem videogames, a ideia de Game Overs como proteção de personagens acabou se expandindo e tornando cada vez mais uma parte da narrativa dos jogos. E com o advento dos jogos em 16 e 32 bits e da quarta e quinta geração, as telas de Game Over implicavam a transformação de narrativas. Em Chrono Trigger, um RPG da Square, por exemplo, o Game Over significava o fim de toda a humanidade. Em Castlevania, Symphony of the Night, o Game Over implicava que Alucard nunca conseguiu impedir Drácula de ressuscitar. Em 02, a famosa tela Ganon Vive fez com que houvesse a possibilidade da criação de uma nova linha do tempo, completamente diferente, afetando a história do jogo. Em Metal Gear Solid tivemos também um excelente exemplo de como a narrativa e as telas de Game Over transformaram toda a geração, com a famosa frase Porém, nenhuma transformação foi tão impactante no mundo do Game Over como em The Legend of Zelda Majora's Mask. Em Majora's Mask, Link se depara num mundo de Terna, onde temos um tempo de até 3 dias para salvar todos, antes que uma lua gigante esmague todo mundo. Esse jogo introduz o Game Over como uma mecânica. A partir daí, o Game Over não estava apenas preso a uma tela, mas a uma ameaça visível constante. Uma lembrança que agora se tornava cada vez mais e mais presente. Porém, como a narrativa acabou se tornando a marca predominante dos jogos, os jogos começaram a cada vez mais e mais se tornarem fáceis, e a identidade do Game Over como desafio foi ficando esquecida. Isso até 2011.
Apesar de ter lançado Demon's Souls em 2009, foi em 2011 que a empresa From Software foi mundialmente reconhecida com o jogo Dark Souls. Dark Souls retomou a ideia de que jogos difíceis são tão recompensantes quanto jogos de enorme narrativa. E com a renascença dos jogos difíceis, a identidade do Game Over também sofreu uma transformação, passando a recapitular a luz daqueles que jogavam no passado. Perder é uma parte importante de ser humano. Todo dia enfrentamos diversas derrotas, problemas familiares, financeiros, saúde e até problemas que nem imaginávamos que existiam. Existir é uma constante luta de altos e baixos, de fases complicadas e difíceis, das mais variadas narrativas. Viver não é fácil. Mas, como nos videogames, os Game Overs não são algo que vão te impedir de tentar de novo. Os Game Overs servem como incentivo para continuarmos determinados e enfrentarmos os mais diversos desafios que estão pela frente. Eles ensinam que por mais que um estágio seja complicado ou um chefe possa parecer impossível, sempre há um momento para possarmos pensar e estudar o que estamos fazendo de errado e para que possamos continuar em frente, para aprendermos cada vez mais a ser melhores e inteligentes. Nunca é um fim, porém um recomeço. Afinal, o que é um Game Over sem um Try Again?